Pronto aí, pessoal? Então, mais uma vez, bom dia a todos. Quero desejar as boas-vindas para vocês, retornando essa semana aí das férias. Espero que tenham descansado, curtido, aproveitado bastante, tenham retornado aí com energia e disposição total para enfrentar esse. E se tudo der certo, se vocês não fizerem merda, será o último ano de vocês no ensino médio. Depois daqui é alçar outros voos, seja para a universidade, fazer uma faculdade, qualquer outra atividade que você queira ou vocês queiram exercer após a conclusão do ensino médio. É isso. Desejar as boas-vindas. Espero que tudo corra bem, transcorra bem, deixando para vocês que vocês possam conseguir conquistar aí a conclusão do ensino médio e depois daqui alcançar os seus projetos, as suas vontades, os seus desejos, os seus objetivos. Em filosofia, no terceiro ano de ensino médio, nós vamos trabalhar a filosofia contemporânea. Vocês sabem quando começa a filosofia contemporânea? Alguém sabe? Ninguém sabe. Vocês sabem as fases que são divididas a filosofia? Dividida em 4 fases, mais ou menos parecido com as fases da história. Quais são as fases da história, você sabe? Antiga. A antiga vai de quando até quando, vocês sabem? Oi? A história antiga, ela começa quando? A invenção da escrita. E vai até quando, vocês sabem? Oi? Sim, até o século V depois de Cristo. A invenção da escrita se deu quando? Alguém sabe? Mais ou menos 4.000 antes de Cristo. Aí teria surgido a escrita. O século V aqui, que termina a Idade Média, é 476. 476 depois de Cristo. O que aconteceu nesse ano? Que marcou o fim do período antigo. Oi? Exatamente, a queda do Império Romano. Então aqui nós temos a história antiga. A filosofia antiga, ela começa um pouco depois. Quando começa a filosofia, vocês lembram? Filosofia. Na Grécia, no século VI a.C., né? Quem é considerado o primeiro filósofo grego, vocês lembram? Tales de Mileto. Por volta do século VI a.C., Tales de Mileto diz que a água é o princípio de todas as coisas. Então teria começado a filosofia. E vem até a queda de Roma, quando termina o mundo antigo, começa o período medieval. Do século V até o XV nós temos a Idade Média. E durante a Idade Média temos a filosofia desse período. A Idade Média vai do século V até o século XV. Que evento no século XV marca o fim da Idade Média? Vocês lembram? É um evento que acontece em 1453, ou para outros historiadores é um outro evento que acontece em 1492. A queda de Constantinopla. Isso. 453 foi a queda de Constantinopla, né?
E em 1492, o que aconteceu? Um evento importante pra gente aqui, né? As grandes navegações chegaram aonde em 1492? Na América. Quem? Cristóvão Colombo, né? Para alguns historiadores é aqui que começa a modernidade, porque é aqui que um novo mundo é descoberto pelos europeus. Então a filosofia antiga vai de Tales de Mileto, primeiro pré-socrático, até o neoplatonismo, com Plotino, com a queda de Roma. A história da Idade Média vai do século XV, com a queda de Roma, até a queda de Constantinopla, ou a descoberta da América. Há divergências aí entre os historiadores. Começa a filosofia medieval no século V. Com qual filósofo se destaca? No século V, no fim ali do Império Romano. Santo Agostinho, né? E vai até o século XV, quando começa a entrar em decadência uma escola filosófica medieval. A escola filosófica medieval começa a ter decadência no século XV. A patrística do Agostinho, né? A helenística está no fim do período grego. Qual foi a escola filosófica em que floresceu São Tomás de Aquino? A escolástica. São Tomás de Aquino viveu no século XIII, no auge da escolástica. O século XV representa aí o período em que a escolástica começa a declinar e surge a filosofia moderna com pensadores como Francis Bacon, Descartes, depois vem John Locke. Eu acho que a gente sabe, do ano passado. Esse aí do ano passado, isso, exatamente. Esse aí a gente trabalhou. No ano passado foi moderna. No primeiro ano a gente trabalha antiga e medieval. No segundo ano, moderna. No terceiro ano, contemporâneo. Aí começa a filosofia moderna. A moderna, ela vai do século XV até o século XVIII. Começa com pensadores ali como Erasmo de Roterdã, na sua obra Elogio da Loucura, Dante, e vai até o século XVIII. O último grande filósofo moderno é o Kant. O principal, nós temos Erasmo, né? Dante. São algumas figuras de destaque ali no início da modernidade. E temos a moderna e a contemporânea, então ela vai. Aqui no século XVIII, um evento que marca o fim da Idade Moderna é a Revolução Francesa. Né? Tá aqui. A Revolução Francesa que dura quanto tempo? Ela começa em 1789 e vai até 1799. São 10 anos de período revolucionário. Começa em 1789, no dia 14 de julho, com a tomada da Bastilha, e vai até 1799, com a chegada ao poder de quem? Napoleão Bonaparte. Começa com a tomada da Bastilha. Então, quando ela termina, já está no limiar da virada do século XVIII para o século XIX. E aí começa, então, a filosofia contemporânea. E vai do século XIX até o século XXI, até os nossos dias.
E é esse período histórico, são os filósofos e pensadores desse período da filosofia contemporânea que a gente vai ver agora no terceiro ano, do século XIX até hoje. E o século XIX começa com a expansão do sistema capitalista. O sistema capitalista que passou por fases. Quais são as fases do sistema capitalista? Vocês lembram? A primeira fase do capitalismo é chamada de quê? Comercial. O período comercial começa lá no fim da Idade Média. No fim da Idade Média nós temos a burguesia indo aonde? Buscar especiarias? No Oriente, né? E essa burguesia começa a enriquecer, essa burguesia vai se aliar aos reis, e a burguesia e os reis vão financiar as grandes navegações. As grandes navegações permitirão os europeus descobrirem e depois dominarem a América. Aí nós temos o período do capitalismo comercial, que começa no fim da Idade Média e vai até a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial nós temos o fim do capitalismo comercial. Capitalismo comercial por quê? Porque a principal fonte de lucro nesse período era o comércio. Eles iam no Oriente, buscavam as especiarias e revendiam mais caro, tendo lucro na Europa. Depois descobriram a América, e na América eles vão descobrir metais preciosos e novas fontes também, novos materiais para serem comercializados e obter lucros na Europa. Por exemplo, no Brasil, qual foi a primeira fonte de riqueza explorada no Brasil? O Brasil. Você tirava o nosso pau-brasil, levava para a Europa, e vendia lá, ganhava dinheiro, abarrotava os navios de pau-brasil, os índios derrubavam as árvores e praticamente extinguiu no litoral, na faixa litorânea, na Mata Atlântica brasileira, o pau-brasil, de tanto pau-brasil que eles exploraram. Depois, qual que é a segunda grande fonte de lucro e de enriquecimento do capitalismo comercial no Brasil? Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, produção de açúcar. Exatamente. Foi um outro produto que gerou muito lucro para a coroa portuguesa. Ali no final do século XVII e durante praticamente todo o século XVIII, qual foi a principal fonte de riqueza que o Brasil forneceu para Portugal? Minérios. Minério, especialmente ouro, né? Descobriu-se ouro primeiro no Paraná, depois em Minas Gerais, depois em Goiás, depois no Mato Grosso, e aí foram descobrindo. E aí, esse ouro praticamente todo foi levado para Portugal e depois acabou de parar, na verdade, na Inglaterra. No século XVIII nós temos a Revolução Industrial, o capitalismo muda, a principal fonte de lucro vai mudar. Agora, nós temos a indústria como a principal fonte de lucro. O capitalismo industrial começa no século XVIII, né? Aonde que começa? Qual país vai ser pioneiro? Inglaterra. A burguesia lucrou muito com o comércio, começou a investir, começou a financiar artistas, filósofos, cientistas e inventores. E alguns inventores financiados pela burguesia foram e criaram as primeiras máquinas. Aí nós temos a transição do modo de produção. Nós tínhamos na Idade Média um modo de produção artesanal. Qual que é a característica do modo de produção artesanal, dos artesãos medievais? Oi? Exatamente. O artesão praticamente faz todo o processo sozinho.
desde a retirada da matéria-prima até a finalização do produto da mercadoria. Você vai fazer um calçado, ele vai tirar a matéria-prima do calçado e vai finalizar o calçado depois. Não havia tanto comércio na Idade Média. O comércio começa a se desenvolver com o capitalismo. Então, esse artesão, muitas das vezes, ele trocava o seu produto de artesanato por um outro produto que ele precisava, comida, né? Outra coisa que ele não produzia. Se ele produzia calçado, ele trocava por vestimenta, por roupa, por ferramentas ou por comida. Era assim que funcionava, meio na base do escambo, não era tanto comércio. Quem praticava o comércio na Idade Média eram os burgueses que iam no Oriente comprar, adquirir as especiarias. E aí do artesanato nós começamos ali no fim da Idade Média a desenvolver a manufatura. Qual que é a diferença do artesanato para a manufatura? Olha. Isso. Começam a se formar as ligas, né, de artesãos. Começa a haver uma segmentação, uma fragmentação do processo produtivo. Na manufatura, já não é mais só um indivíduo que faz todo o processo produtivo. Agora começa a ocorrer uma especialização. Um vai se especializar em retirar matéria-prima, outro vai se especializar em transportar, outro vai se especializar em preparar a matéria-prima, outro vai se especializar em fazer uma parte do produto. Por exemplo, calçado, né? Pegou o calçado de hoje, apesar de que não era como é hoje o calçado, mas esse calçado aqui é composto de um solado, tem a parte aqui, tem o cadarço. Então cada uma dessas partes tinha um especialista que fazia, que preparava para fazer o calçado. E assim com a vestimenta, assim com as ferramentas, assim com as armas, cada um vai se especializando numa parte. E aí há uma fragmentação do processo produtivo. E isso vai aumentando de forma considerável a produção. E no século XVIII, na Inglaterra, nós temos mais uma transição, agora para a maquinofatura. Né? Então, com a maquinofatura, agora a máquina entra no processo produtivo. Do artesanato para a manufatura já houve um momento substancial na produção. Enquanto no artesanato, o próprio Adam Smith vai falar sobre isso, na sua obra A Riqueza das Nações. Ele vai falar, no artesanato, um indivíduo para fazer, por exemplo, um alfinete. Demorava um dia para fazer um alfinete. Na manufatura ele já consegue fazer 100. Na maquinofatura já consegue fazer 1000. Então vai aumentando a produtividade de forma cada vez mais escalável. Então temos a transição aí. No século XIX nós temos os donos de indústria tão ricos das fábricas que começaram a juntar esse dinheiro e buscaram fazer dinheiro com dinheiro. A indústria é a primeira fonte de lucro, né? Nós temos a terceira fase do capitalismo. É o capitalismo o quê? No século XIX começa a se desenvolver o capitalismo financeiro. Agora, a principal fonte de lucro não é mais o comércio, não é mais a indústria. A principal fonte de lucro são os bancos, as instituições financeiras. O banco faz dinheiro com dinheiro, porque ele empresta dinheiro e faz esse dinheiro virar mais dinheiro como? Com juros. Nas bolsas de valores, nós temos também a financiarização da economia. Na bolsa de valores, o que acontece na bolsa de valores? A mesma coisa. Quem tem dinheiro financia os acontecimentos. Por exemplo, eles financiaram as grandes navegações. Pagaram para os caras construir navios e comprar mantimentos para poder atravessar o oceano. Por quê? Porque eles acreditavam que quando eles fossem lá e retornassem com os navios cheios de mercadorias, eles teriam lucro. Isso começou a passar a ser cogitado ou cotado em bolsa de valores.
Nós temos hoje a Tesla, por exemplo, do Elon Musk. A galera está no mercado financeiro apostando na Tesla. A Tesla não tem tantas fábricas quanto, por exemplo, tem a Volkswagen. Não produz tantos carros quanto produz a Volkswagen. Mas a Tesla vale mais do que a Volkswagen. Por quê? Porque tem maior demanda para Volkswagen. Ainda não. A Volkswagen vende muito mais ainda. É uma aposta. Eles estão apostando que acontecerá uma transição. E quem está à frente na tecnologia dessa transição? A Tesla. Qual que é a transição? Dos automóveis movidos a combustível para os automóveis híbridos ou elétricos. Essa transição energética vai poluir menos. E quem detém hoje a tecnologia mais avançada nesse setor é a Tesla, mais ou menos, porque tem uma chinesa aí que está entrando no mercado, pelo Musk está com o fiafó dele piscando de medo dessa chinesa, né? Ele está, inclusive, forçando os Estados Unidos a não deixar essa chinesa entrar lá para concorrer com ele. Primeiro, que é mais barato. Segundo, que a tecnologia é tão boa ou melhor do que a da Tesla. Vai vir no Brasil agora. Tá no Brasil. É bem o negócio da E aí, China. já tem aqui em Uberlândia. Já tem? Do lado do Uberlândia. Pois é. O Elon Musk está desesperado. E está torcendo para o Trump ganhar, porque o Trump falou que se ganhar, vai taxar os produtos chineses para não deixar de entrar. É igual o Brasil fez aqui com o Lula, né? Taxou a Shein e a Shopee, o povo ficou puto. E aí, quem ficou puto, geralmente, foi o Bolsonaro. Isso aqui é engraçado, ficou puto com o Lula, mas quer que o Trump ganhe lá e o Trump vai fazer a mesma coisa lá. Os bolsonaristas ficaram revoltados porque o Lula taxou a Shopee e a Shein. E estão torcendo para o Trump ganhar nos Estados Unidos. A principal promessa de campanha do Trump é taxar tudo que vem da China, para poder fuder a China. Porque a China hoje é o principal concorrente dos Estados Unidos. Então aí são as contradições, né, que as pessoas não conseguem perceber. A gente vai ver no século XIX, tem um filósofo chamado Hegel. Ele vai dizer que a contradição é o motor da história. Só que as pessoas não percebem essas contradições, né? O ser humano é um ser contraditório. Ele fala uma coisa, vai para mim, está fazendo. É assim que a gente funciona. E o Hegel vai falar isso, depois você viu mais, dizendo que a contradição é o motor da história. Então é isso. Hoje nós vemos a quarta fase do capitalismo. Qual que é a principal fonte hoje de lucro e riqueza? Nós estamos na era do capitalismo informacional. A principal fonte de lucro agora não é mais os bancos nem as bolsas de valores. Agora é a informação. A informação. Os influencers, os digitais influencers, é o fruto desse capitalismo da informação. Você então Eu não. Eu ganho uma merreca com isso, né? Mas você ganha cota no TikTok. Pelo menos ganha. Eu tenho um canal no YouTube, tem desde Tem que 2017. criar o TikTok. De lá pra cá, 2017 até hoje, eu ganhei $400. $400. No TikTok. Isso dá R$2.000. No Não, TikTok. R$2.000. Quantos anos? 7 anos. Com um vídeo viralizado, você ganha uns 7 mil. Pois é, o vídeo meu que viralizou, eu nem tinha canal no YouTube na época, né? Podia ter. TikTok, eu tô falando. Você quer que eu seja assessora? Eu cobro só 50%. Pois é, tô precisando de um pouco de ver se eu ganho dinheiro. Mas a galera está ganhando dinheiro com isso, tanto que as empresas mais ricas do mundo hoje são as Big Techs. São essas empresas de informação. Google, Facebook, o TikTok. Porque ao acessar essas plataformas,
você transfere todas as suas informações. Essas plataformas conhecem mais você do que você mesmo. E sabem tudo da sua vida a partir do que você clica, a partir do que você conversa. Pensa que o dono do Facebook é o dono do Instagram e do WhatsApp. Todas as informações que você circula ali, ele está por dentro, ele está sabendo. Ele está usando isso para te vender coisas, para te manipular, para fazer um monte de coisa. Então, essa é a estratégia de informação. Acabou o horário? Hoje é isso então.